Os maus usos não foram criados pelo Senhor, mas nasceram com o inferno. Todos os bens que existem em ato são chamados usos, e todos os males que existem em ato são também chamados usos, mas estes são chamados maus usos, e aqueles bons usos. Ora, pois que todos os bens vêm do Senhor, e que todos os males vêm do inferno, segue-se que só os bons usos foram criados pelo Senhor e que os maus usos nasceram do inferno. Pelos usos de que se trata especialmente neste artigo, são entendidas todas as coisas que aparecem sobre a terra, como os animais de todo gênero e os vegetais de todo gênero. Os animais e os vegetais que preenchem um uso para o homem vêm do Senhor, e aqueles que causam dano ao homem vêm do inferno. Semelhantemente, pelos usos que vêm do Senhor, são entendidas todas as coisas que aperfeiçoam o racional do homem e que fazem com que o homem receba o Senhor. Mas pelos maus usos são entendidas todas aquelas que destroem o racional e fazem com que o homem não possa se tornar espiritual. Se as coisas que causam dano ao homem são chamadas usos, é porque são úteis aos maus para malfazer e contribuem mesmo para absorver as malignidades, por consequência também como remédios. Se diz uso em um e outro sentido, do mesmo modo que se diz amor, como amor bom e amor mau, e o amor chama uso tudo o que é feito por ele. Que os bons usos vêm do Senhor e que os maus usos vêm do inferno, isso será demonstrado nesta ordem. 1. O que é entendido pelos maus usos sobre a terra. 2. Todas as coisas que são usos maus são do inferno e todas as coisas que são usos bons são do céu. 3. Há um influxo contínuo do mundo espiritual no mundo natural. 4. O influxo do inferno opera as coisas que são usos maus, nos lugares onde estão as coisas que correspondem a estes usos. 5. O último espiritual separado de seu superior opera isso. 6. Há duas formas nas quais se faz a operação pelo influxo, a forma vegetal e a forma animal. 7. Uma e outra forma recebe a faculdade de propagar sua espécie e os meios de propagação. 1. O que é entendido pelos maus usos sobre a terra? Pelos maus usos sobre a terra são entendidas todas as coisas prejudiciais em um e outro reino, o animal e o vegetal, e também as coisas prejudiciais no reino mineral. É inútil fazer enumeração de todas as coisas prejudiciais nestes reinos, pois seria amontoar nomes, e amontoar nomes sem indicar o dano que cada espécie produz não preencheria o uso que esta obra tem por fim. É suficiente para a ciência mencionar aqui algumas delas. Tais são no reino animal as serpentes venenosas, os escorpiões, os crocodilos, os dragões, as corujas, os mochos, os ratos, os gafanhotos, as rãs, as aranhas e também as moscas, os zangões, as traças, os piolhos, os ácaros. Em uma palavra, os insetos que consomem as ervas, as folhas, os frutos, as sementes, os alimentos e as bebidas, e prejudicam aos animais e aos homens. No reino vegetal são todas as ervas más, virulentas e envenenadas, e os legumes e arbustos que têm estas más qualidades. No reino mineral são todas as terras venenosas. Por estas poucas citações, pode-se ver o que é entendido pelos maus usos sobre a terra. Com efeito,
Os maus usos são todas as coisas que são opostas aos bons usos, de que se falou no artigo precedente. 2. Todas as coisas que são usos maus são do inferno, e todas as que são usos bons são do céu. Antes que se possa ver que todos os usos maus que existem sobre a terra vêm não do Senhor, mas do inferno, é preciso dizer primeiro alguma coisa do céu e do inferno. Sem este conhecimento prévio, poder-se-ia atribuir ao Senhor os maus usos como os bons, e crer que estão juntos de criação, ou os atribuir à natureza e crer que sua origem vem de seu sol. O homem não pode ser afastado destes dois erros se não sabe que no mundo natural nada existe que não tenha sua causa no mundo espiritual, e por conseguinte que não tenha sua origem nesse mundo, e que do Senhor vem o bem e do diabo, isto é, do inferno, o mal. Pelo mundo espiritual é entendido o céu e o inferno. No céu aparecem todas as coisas que são os bons usos, de que se falou no artigo precedente, e no inferno aparecem todas as coisas que são os maus usos, de que se acaba de tratar no número 338, onde se fez uma enumeração deles. São as bestas ferozes de todo gênero, como serpentes, escorpiões, dragões, crocodilos, tigres, lobos, raposas, porcos, mochos, corujas, bufos, morcegos, ratos pequenos e grandes, rãs, gafanhotos, aranhas e insetos nocivos de vários gêneros. Aí aparecem também venenos e cicutas de todo gênero, e acônitos tanto nas ervas como nas terras. Em uma palavra, todas as coisas que causam dano e matam os homens. Estas coisas aparecem nos infernos de uma maneira tão chocante, ad vivum, como se apresentam sobre as terras e nas terras. Disse que elas aí aparecem, mas não obstante elas aí não estão como estão nas terras, pois são puras correspondências das cobiças que jorram dos maus amores dos infernais, e que se apresentam em tais formas diante dos outros. Como há tais coisas nos infernos, é por isso mesmo que eles estão repletos de odores infectos, por exemplo, odores de cadáveres, de estrume, de urina, de podridão, com os quais os espíritos diabólicos se deleitam, como fazem os animais nos quais está um vírus. Por estas explicações, pode-se ver que as coisas semelhantes no mundo natural não têm sua origem no Senhor, que não foram criadas desde o começo e que não têm origem na natureza por seu sol, mas que vêm do inferno. Que elas não vêm da natureza por seu sol, pode-se ver claramente pelo fato de que o espiritual influi no natural e não vice-versa, e que elas não vêm do Senhor, vê-se bem claramente em que dele não vem o inferno, nem por consequência nada do que no inferno corresponde aos males dos infernais. 3. Há um influxo contínuo do mundo espiritual no mundo natural. Aquele que não sabe que há um mundo espiritual e que este mundo e o mundo natural são distintos como o anterior e o posterior, ou como a causa e o que a causa produz, nada pode saber deste influxo. É por isso que os que escreveram sobre a origem dos vegetais e dos animais não puderam fazer outra coisa senão deduzi-la da natureza. E se a deduzem de Deus, é dizendo que Deus desde o começo pôs na natureza a força de produzir tais coisas. Assim, não sabem que ele não pôs força alguma na natureza, pois em si mesma a natureza é morta,
e não contribuem mais para produzir estas coisas do que no trabalho do operário, um instrumento que, para que haja, deve ser continuamente posto em movimento. O espiritual que tem sua origem no Sol, onde está o Senhor, e se estende até aos últimos da natureza, é o que produz as formas dos vegetais e dos animais, e que manifesta as maravilhas existentes em uns e em outros, e enche estas formas de matérias tomadas da terra, para que sejam fixas e constantes. Agora, pois, que é sabido que há um mundo espiritual, que o espiritual vem do Sol, onde está o Senhor, e que procede do Senhor, que este espiritual leva o natural a agir, como o vivo move o morto, e que há no mundo espiritual as mesmas coisas que no mundo natural, pode-se ver que os vegetais e os animais não tiram sua existência senão do Senhor pelo mundo espiritual, e que existem continuamente por este mundo, e que assim há um influxo contínuo do mundo espiritual no mundo natural. Que assim seja será confirmado por vários detalhes no artigo seguinte. Se as coisas nocivas são produzidas sobre a terra pelo influxo do inferno, é pela mesma lei de permissão, pela qual os males mesmos influem do inferno no homem. Falar-se-á desta lei na sabedoria angélica sobre a divina providência. 4. O influxo do inferno opera as coisas que são usos maus nos lugares onde estão as coisas que correspondem a esses usos. As coisas que correspondem aos maus usos, isto é, às ervas más e aos animais nocivos, são as matérias cadaverosas, podres, excrementiciais e estercorárias, rançosas, urinosas. É por isso que nos lugares onde estão estas matérias, aí existem estas ervas e estes animais de que se fez menção acima. E nas zonas tórridas, semelhantes animais maiores como serpentes, basiliscos, crocodilos, escorpiões, ratos e outros. Todos sabem que os pântanos, os charcos, as estrumeiras, as terras podres estão cheios de semelhantes coisas, que voláteis nocivos enchem como nuvens a atmosfera, e que vermes destruidores cobrem como exércitos a terra e consomem as ervas até as raízes. Uma vez em meu jardim, notei que, no espaço de uma auna, quase toda a poeira tinha se mudado em pequeníssimos voláteis, pois, tendo remexido-a com um bastão, eles se elevaram como nuvens. Que as matérias cadaverosas e mal-cheirosas se acordem com estes animais nocivos e inúteis e lhes sejam homogêneas é o que só a experiência prova. Pode-se ver claramente pela causa que é que semelhantes fedores e infecções estão nos infernos, onde tais animáculos aparecem também. É por isso que esses infernos tiraram daí seus nomes, e são chamados uns cadaverosos, outros excrementiciais, alguns urinários e assim por diante. Mas todos esses infernos são recobertos, a fim de que estas exalações não saiam deles, pois logo que são um pouco abertos, o que acontece quando aí entram diabos nocivos, elas excitam vômitos e fazem pesar a cabeça, e aquelas que são ao mesmo tempo venenosas causam desfalecimentos. A poeira mesma aí é também assim. É por isso que é chamada poeira danada. Por isto é evidente que, onde há tais fedores, há tais coisas nocivas, porque se correspondem. Estes animáculos tiram sua existência de ovos transportados para lá, quer pelo ar ou pelas chuvas, ou por correntes de água,
ou antes a tiram das umidades mesmas e dos fedores mesmos que lá estão? É o que vai agora ser submetido ao exame. Que estes animáculos e estes insetos nocivos, de que se fez menção acima, saem de ovos levados para lá, ou encerrados de todo lado nas terras desde a criação, é uma opinião a que toda a experiência não é favorável, pois que existem vermes nas menores sementes, nos caroços, nas madeiras, nos caules e mesmo depois nas folhas. Além disso, sobre as ervas e nas ervas, há piolhos e traças que se acomodam com elas. Além disso, pelas moscas que, nas casas, nos campos e nas florestas, durante o verão, não parecem sair em tão grande quantidade de nenhuma matéria oviforme. Semelhantemente, estes animáculos que corroem os prados e os lugares de verdura e que em certos lugares quentes enchem o ar e incomodam. Além dos que, nas águas fétidas, nos vinhos azedos e em um ar pestilencial, nadam e voam invisivelmente. Estas experiências são em favor dos que dizem que os odores mesmos, os fedores e as exalações que saem das ervas, das terras e dos pântanos dão também origem a tais insetos, que em seguida, depois que são produzidos, se propagam quer por ovos, quer por óvulos. Isso não contradiz de modo algum suas origens imediatas, pois que todo animal recebe também com as vísceras os órgãos da geração e os meios de propagação. Sobre este assunto, ver adiante número 347. A estas observações se junta a experiência, não conhecida precedentemente, de que há semelhantes animáculos no inferno. E os infernos acima mencionados tenham não somente comunicação, mas também conjunção com tais coisas nas terras, pode-se concluir de que os infernos não estão afastados dos homens, mas que estão em torno deles, e mesmo naqueles que são maus, que assim são contíguos às terras. Com efeito, o homem, quanto às suas afeições e às suas cobiças, e por conseguinte quanto a seus pensamentos, e por uns e outros quanto a seus atos, que são bons ou maus usos, está ou no meio dos anjos do céu ou no meio dos espíritos do inferno. E como as coisas que estão sobre as terras estão também nos céus e nos infernos, segue-se que o influxo que vem daí produz imediatamente tais coisas quando a temperatura é favorável, pois todas as coisas que aparecem no mundo espiritual, tanto no céu como no inferno, são correspondências de afeições e de cobiças, pois lá existem segundo estas correspondências. Quando, portanto, as afeições e as cobiças que em si mesmas são espirituais encontram homogêneos ou correspondentes nas terras, o espiritual que dá a alma e a matéria, que dá o corpo, estão presentes. Há também em todo o espiritual um esforço para se revestir de um corpo. Que os infernos estejam em torno do homem e, por conseguinte, contíguos às terras, é porque o mundo espiritual não está no espaço, mas está onde se encontra a afeição correspondente. Ouvi 2 presidentes da Sociedade Anglicana, Sloane e Fox, no mundo espiritual, falar entre si sobre sementes e ovos e sobre as produções que deles resultam nas terras. O primeiro as atribuía à natureza e dizia que por criação havia sido posto nela o poder e a força de produzir tais coisas por meio do calor do sol. O segundo dizia que esta força vinha continuamente de Deus Criador
para a natureza. Para que esta contestação fosse esvaziada, um belo pássaro foi visto por Sloane, e lhe foi dito que examinasse se esse pássaro diferia na menor coisa de um semelhante pássaro sobre a terra. Ele o tomou em sua mão, o examinou e disse que não havia diferença alguma. Ele sabia, com efeito, que este pássaro não era outra coisa senão a afeição de um anjo, representada fora dele mesmo como pássaro, e que se dissiparia ou cessaria de ser com a afeição deste anjo, o que aconteceu mesmo. Sloane, por esta experiência, foi convencido de que a natureza não contribui absolutamente em nada para as produções dos vegetais e dos animais, mas unicamente o que influi do mundo espiritual no mundo natural. Dizia que, se este pássaro, em suas mínimas partes, fosse enchido de matérias correspondentes tiradas da terra e assim fixado, seria um pássaro durável, como são os pássaros sobre a terra, e que se dá o mesmo com as coisas que vêm do inferno. Disse, além disso, que se tivesse sabido o que sabia agora do mundo espiritual, não teria atribuído à natureza senão o que deve servir ao espiritual que vem de Deus para fixar as coisas que influem continuamente na natureza. 5. O último espiritual separado de seu superior opera isso. Na terceira parte, foi mostrado que o espiritual decorre de seu sol até aos últimos da natureza por 3 graus, e que estes graus são chamados celeste, espiritual e natural, e que estes 3 graus estão no homem por criação e por conseguinte de nascença, e que eles são abertos segundo sua vida. Que se o grau celeste, que é o supremo e o íntimo, é aberto, o homem se torna celeste. Que se o grau espiritual, que é o médio, é aberto, o homem se torna espiritual. E que se unicamente o grau natural, que é o ínfimo e o externo, é aberto, o homem se torna natural. Que se ele se torna unicamente natural, não ama senão as coisas que pertencem ao corpo e ao mundo, e que tanto quanto ama estas coisas, tanto não ama nem os celestes, nem os espirituais, nem se volta para Deus, e se torna mau. Por esta explicação é evidente que o último espiritual, que é chamado espiritual natural, pode ser separado de seus superiores, e que é separado nos homens de que se compõe o inferno. O último espiritual não pode ser separado de seus superiores, nem nas bestas, nem nas terras, nem se voltar para o inferno, a não ser no homem unicamente. Segue-se daí que o último espiritual, separado de seu superior, tal como é naqueles que estão no inferno, opera sobre a terra seus maus usos, de que se falou acima. Que as coisas nocivas sobre a terra têm sua origem no homem, e assim no inferno, é o que pode ser confirmado pelo estado da terra de Canaã. Disse desse estado, na palavra, que quando os filhos de Israel viviam segundo os preceitos, as terras davam seu produto, que acontecia o mesmo com o gado miúdo e o gado graúdo, e que quando viviam contra os preceitos, as terras eram estéreis, e como foi dito, malditas. Que em lugar de colheitas davam espinhos e sarças, que o gado miúdo e o gado graúdo abortava, e que as bestas ferozes faziam irrupção. Uma semelhante confirmação pode ser tirada dos gafanhotos, das rãs e dos piolhos no Egito. 6.
há duas formas nas quais se faz a operação pelo influxo: a forma vegetal e a forma animal. Sabe-se pelos dois reinos da natureza, que são chamados reino animal e reino vegetal, que não há senão duas formas universais que sejam produzidas da terra, e que todos os sujeitos de um reino têm muitas coisas comuns, que assim, para o reino animal, há em seus sujeitos os órgãos dos sentidos e os órgãos dos movimentos, além dos membros e das vísceras, que são postos em atividade pelos cérebros, pelos corações e pelos pulmões, e que, para o reino vegetal, seus sujeitos lançam uma raiz na terra, produzem um caule, ramos, folhas, flores, frutos, sementes. Um e outro reino, tanto o animal como o vegetal, quanto as produções de suas formas, têm sua origem no influxo e na operação espiritual proveniente do sol do céu, onde está o Senhor, e não do influxo nem da operação da natureza provenientes de seu sol, exceto sua fixação, como foi dito acima. Todos os animais, grandes e pequenos, têm sua origem no espiritual, no último grau, que é chamado natural. Só o homem tem a sua em todos os graus, que são 3, e são chamados celeste, espiritual e natural, pois que cada grau de altura ou discreto decresce desde seu perfeito até seu imperfeito, como a luz decresce até a sombra, por continuidade. Dá-se o mesmo também com os animais. É por isso que entre eles há perfeitos, menos perfeitos e imperfeitos. Os animais perfeitos são os elefantes, os camelos, os cavalos, os mulos, os bois, as ovelhas, as cabras e todos os outros que pertencem quer ao gado miúdo, quer ao gado graúdo. Os menos perfeitos são os voláteis, e os imperfeitos são os peixes, os moluscos, que, sendo os ínfimos deste grau, estão como na sombra, enquanto que os outros estão na luz. Entretanto, como os animais vivem somente pelo último grau espiritual, que é chamado natural, eles não podem olhar para outra parte que não seja a terra, para a pastagem que aí se encontra e para seus semelhantes para a propagação. A alma de todos estes animais é uma afeição natural e um apetite. Dá-se o mesmo com os sujeitos do reino vegetal, nisto que há perfeitos, menos perfeitos e imperfeitos. Os perfeitos são as árvores frutíferas, os menos perfeitos são as cepas de vinha e os arbustos, e os imperfeitos são as ervas. Mas os vegetais têm do espiritual de que procedem os serem usos, e os animais têm do espiritual de que procedem os serem afeições e apetites, como foi dito. 7. Uma e outra forma, quando existe, recebe os meios de propagação, que em todas as coisas produzidas da terra, as quais, como foi dito, pertencem quer ao reino vegetal, quer ao reino animal, haja alguma imagem da criação e alguma imagem do homem e também alguma imagem do infinito e do eterno, é o que foi mostrado acima, números 313 a 318. Foi mostrado também que a imagem do infinito e do eterno aparece com brilho no fato de que elas podem ser propagadas infinita e eternamente. É por isso que todas as coisas recebem meios de propagação. Os sujeitos do reino animal por sementes em um ovo ou em um útero, ou por desova, e os sujeitos do reino vegetal por sementes nas terras. Por isso pode-se ver que, ainda que os animais e os vegetais mais imperfeitos e nocivos tenham sua origem no inferno,
por um influxo imediato, entretanto, em seguida, são propagados mediatamente por sementes, por ovos ou por estacas. É por isso que a admissão de um desses dois modos não contradiz o outro. Que todos os usos, tanto bons como maus, sejam de origem espiritual, por consequência procedam do Sol onde está o Senhor, é o que pode ser ilustrado por esta experiência. Soube que bens severos tinham sido enviados pelo Senhor através dos céus para os infernos, e que estes mesmos bens e estes mesmos veros, recebidos por graus até ao profundo, tinham sido mudados lá em males e falsos opostos aos bens e veros enviados. Se isto assim aconteceu, é porque os sujeitos recipientes mudam todas as coisas que influem em coisas que convêm às suas formas, exatamente como a luz brilhante do sol é mudada em cores sombrias e em negro nos objetos cujas substâncias estão interiormente em uma tal forma que abafam e extinguem a luz. E como as águas estagnadas, as estrumeiras e os cadáveres mudam o calor do sol em maus cheiros. Por isso pode-se ver que os maus usos vêm também do sol espiritual, mas nisto, que os bons usos são mudados em maus usos no inferno. Daí é evidente que o Senhor não criou e não cria senão bons usos, mas que o inferno produz os maus.